Então, o Teatro dos Alués tem como estratégia dar ao nosso público os textos clássicos, contemporâneos, tentar em cada biénio pelo menos ter um texto português ou de língua portuguesa e também um trabalho de pesquisa. Portanto, nos últimos 5, 6 anos, em cada biénio, portanto devemos estar no 3º biénio, nós já fizemos uns 5 trabalhos de pesquisa. Começámos por fazer sobre a Amadora, e andámos nos bairros chamados problemáticos da Amadora, e já fizemos um sobre a água, e agora nós estamos num projeto europeu. E nesse projeto europeu deveríamos fazer qualquer coisa, deveríamos escolher um tema a partir da solidariedade e arte. Um tema que fosse um tema quente no país onde estamos a trabalhar. Portanto, cada país parceiro tem que escolher um tema. E quando escolhemos este tema, não tínhamos noção que ele ia ser tão quente. Porque quando escolhemos este tema lá em fevereiro ou março, ele era só morno, assim morninho. E de repente, cada semana que nós íamos pesquisando, mais coisas iam acontecendo e de repente parecia que estávamos a ser vigiados e que a realidade estava a acontecer porque nós estávamos a fazer o espetáculo. Traz muitas diferenças para já porque trabalhamos sem rede. Não sabemos o que é que vai acontecer, não sabemos se conseguimos encontrar matéria suficientemente interessante ou pertinente, porque um texto dá-te sempre uma segurança qualquer, não é? Aqui não tens essa segurança. Por outro lado, os atores também se empenham de uma outra forma. Não estou a dizer que são desempenhados se não for assim, mas cada parte também é uma parte de si, também é uma parte da sua pesquisa. Nós discutimos muito no bom sentido da palavra, não foi discutir, não tivemos assim discussões em que nos chateássemos, mas conversámos muito. Grande parte dos ensaios era trazer matéria, todos os dias trazíamos material e era debater esse material e depois a realidade estávamos sempre a ultrapassar. Sei lá, por exemplo, a burca, o uso ou não da burca era um tema que nós tínhamos posto como um tema que estava na mesa. Ele não tinha de todo, mas de todo a dimensão que depois teve. E depois fomos confrontados com as nossas próprias opiniões antes e depois. E isso é muito interessante também perceber como é que nós vamos filtrando as nossas percepções das coisas. Neste caso, neste trabalho em particular, nos outros que fizemos desta natureza, tínhamos sempre um suporte maior do autor. Neste caso, a autora está na Roménia e, de alguma forma, nós fomos ultrapassando a autora de uma forma um bocadinho, sei lá, nem sei, porque nós íamos andando tão mais à frente do que ela teve que se ir adaptando a nós e não o contrário. Neste trabalho, a parte que é mesmo da Micaela é muito menor do que aquilo que estava previsto no início, mas como o nosso material era tão avassalador que ela começou a ficar em segundo plano. Não há um texto original, porque o que houve foi entrevistas com os atores e a ideia de, a partir dos temas que os atores iam trazendo, reescrever um texto. Mas eles principalmente, começaram a trazer tantas coisas que esse filtro acabou por ser quase invisível. Está em alguns sítios, mas na maior parte dos casos a coisa acontece ipsis verbis o que os atores trouxeram, das entrevistas, das suas próprias impressões. Mas se reparares no texto, nunca falamos de Portugal, por exemplo. Nunca nomeamos nada, portanto, se é aqui agora, mas se calhar é muitos aquis e agoras que não é só aqui, nesta geografia. Não tanto a improvisação, mas o trazer vozes. O trazer vozes e o trazer uma proposta. Cada ator trouxe uma proposta, quer de texto, quer de cena. E depois o cozinhado das interações, já foi cozinhado mais por mim, que fico do lado de fora, não é? Mas essa sobreposição de vozes para nós foi muito importante, porque
é o que acontece, nós estamos inundados de informação. Temos muita dificuldade em perceber, temos muita dificuldade em discutir realmente as coisas. Neste momento nós posicionamos num campo ou noutro. E, portanto, há dois campos, diria eu assim, grandes, e a nossa opinião vai sempre filtrada através do campo a que nós sentimos que pertencemos. E para nós isso foi uma coisa foi o sítio onde nós mais nos batemos para não filtrarmos coisas. Porque há alguns testemunhos que, e eu acho que isso é uma das coisas que vai acontecer no espetáculo, que é as pessoas ficarem a olhar assim, mas eles estão a falar de quê? De que lado é que eles estão? Mas será que não é perigoso dizer isto? A nossa realidade é essa, é múltipla. Não se pode separar em equipas de quem são os bons e de quem são os maus. Porque senão estamos mesmo divididos. Portanto, se existe uma tentativa de nos dividir, se nós próprios nos excluímos, e tudo isto é matéria muito difícil de caminhar sobre. Eu ontem tinha um elemento da equipa que ainda não tinha visto uma parte do espetáculo e vai ter comigo no fim a dizer assim, mas aquilo dito assim não pode ser perigoso. E eu digo, acho que no final não vai haver qualquer dúvida do que é que nós estamos a defender. Mas existem realidades múltiplas. Se nós achamos, por exemplo, que, sei lá, que por termos sido imigrantes, por exemplo, vamos compreender melhor o fenómeno da imigração cá dentro, não é uma realidade. Nós tivemos muitos votos vindos dos nossos imigrantes, exatamente no partido que não se esperaria. E se calhar os imigrantes que cá estão também podem ter posições semelhantes. E quanto mais nós formos aceitando uma realidade que não é preto nem branco, talvez a gente possa encontrar alguma forma de gerir, porque a questão é encontrar soluções fáceis, a gente sabe que elas não são viáveis. Portanto, quais são as soluções? Como é que a gente comunica? Eu já estou com o Teatro dos Aloés já há bastante tempo e isto é um trabalho que de alguma maneira para mim é um desafio, porque eu acho muito interessante não ter essa rede. Ou seja, a minha rede é a Elsa. É a confiança que tenho nela e no cozinhado que ela vai fazer. E isso é extraordinário, ser algo que eu não domino e que arrisco e que me atiro. Isso é extraordinário. E esta responsabilidade que ela nos deu de não sermos só intérpretes. Não somos só intérpretes. Nós entramos aqui e foi-nos dada uma responsabilidade de calçarmos estes sapatos, não é? De conseguirmos pôr-nos na posição de podermos ouvir as outras vozes. Quem são estas outras vozes? Que vozes também que nós temos dentro de nós? Nós não somos só, por muito que eu acho que seja dentro do nós, de repente dentro de mim também pode haver estas turbulências que nós possamos dizer que são desumanas. Todos nós somos feitos destas criaturas e é muito importante darmos voz a estas pessoas e a todas estas vozes, porque é o que a Elsa estava a dizer. Trabalharmos só na estratégia da desunião, isto é a estratégia que podemos ver que está a acontecer neste momento, não é? A desunião, a polarização, nós contra os outros. E isso não é a estratégia de poder avançar da humanidade, não é? É muito diferente, mesmo muito diferente, porque é essa responsabilidade que temos, não é? A responsabilidade de criar, de trazer coisas, de não estar só à espera que, então, dá-me lá o que é que eu vou fazer, mas propor o que eu vou fazer. Eu quero falar sobre isto. E foi interessante, porque fomos falando de várias coisas, muita discussão, e esta coisa das percepções, realmente, se calhar havia temas que eu achava, não, todos nós vamos estar da mesma opinião. E não estamos. As coisas não são preto e branco, não são de maneira nenhuma.
há variações, há percepções diferentes dentro dos próprios temas. E isso também é muito interessante. Percebemos que realmente nada é preto e branco. Temos mesmo de entender e de dar voz e de ouvir estas diferenças. Mas temos essa responsabilidade de atirar para a fogueira, irmos lançando para a fogueira temas, histórias, contradições e deixá-las vir ao de cima. Acho que sim. Eu cheguei a uma idade, parece que sou muito velha, mas cheguei a uma idade em que estou cansada do mesmo percurso e de repente ter um desafio, para mim, é muito interessante. Ter uma encenadora que me diz, não é isso que eu quero, deixa as tuas pequenas opiniões, sai daí, não é isso, a forma é outra, vamos encontrar uma nova forma. E isso é extraordinário. Isso é colocar-me a mim numa posição de renovação. E eu acho que isso, quer dizer, é pelo qual nós todos há um género, não? Dê-me novas formas, parece o trepo leve, coitadinho. Mas sim, deem-me novas formas, deixem-me experimentar, deixem-me... Não foi um tormento, obviamente que é a responsabilidade e a ansiedade E agora a Elsa disse, vamos mudar não sei o quê, hoje vamos mudar e vamos fazer uma coisa nova. E a minha primeira reação foi, bora lá, rir-me. Acredito que não seja igual para toda a gente. Que, para mim é divertido. É como se, bora lá. Mas eu acho que eu e a Elsa temos isso, que assim, vamos destruir isto tudo, bora destruir isto tudo outra vez. Eu acho que isso é muito enriquecedor e é desafiante e a mim dá-me vida. Porque a Patrícia, por mim, há aquelas pessoas que a gente levaria para uma ilha deserta. A Patrícia seria a pessoa que eu levaria para qualquer palco. Porque eu amo esta paixão que a Patrícia tem pelo teatro e esta coisa kamikaze. Ela atira-se completamente de cabeça, de alma, de corpo, de tudo, às vezes literalmente. E vê-la a aceitar o desafio, vê-la, ainda por cima, ela é muito rápida a encontrar as coisas. E tirar-lhe o tapete, dizer, ok, isso é muito giro, mas não é nada por aí. E ela, e agora como é que eu vou? Tem sido muito bonito vê-la. A Patrícia foi minha aluna há 25 anos. E desde aí criámos uma enorme cumplicidade de trabalho. Ela tem vindo trabalhar várias vezes para o Teatro Salés e agora está mesmo na companhia. E, portanto, trabalhar com a Patrícia é o sonho de qualquer pessoa, de qualquer encenador, de qualquer pessoa de teatro. A nível teatral, por muito que seja uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo a par com uma ansiedade de querer dar o que a encenadora pede, eu não sei se é uma coisa, vejo-me a repetir este processo, não tenho qualquer pudor em dizer que não, isto não quero. Isto é algo que eu procuraria fazer, não é de todo estranho, mas eu acho que o processo e o projeto me deu mais a nível pessoal. Não tanto a nível teatral, mas a nível pessoal de repensar um pouco estas vozes, a minha voz cá dentro e estas vozes das pessoas que nos rodeiam. Estar mais atenta, ao outro, estar mais atenta, mesmo a nível de trabalho. Uma das coisas que a Elsa nos dizia não é domestiquem-se, mas estejam atentos quando o colega está a falar, ouçam. Não estejam a pensar já na próxima coisa que vão dizer. E nós às vezes esquecemos disso, esquecemos de parar. Quando eu estou a ouvir. Não estou a pensar na resposta que eu vou dar àquilo que ele está a dizer, porque isso significa que já não estou a ouvir, já não é comunicação. Parar,
parar o sistema e ouvir os outros. Eu e o Malvarez, nós estávamos em pleno processo e de repente estávamos tão abertos para isto, para as pessoas, que quase parecíamos queremos ajudar, quem é que anda aí? Quem é que precisa da nossa ajuda? Parecíamos quase os super-heróis que estávamos na rua. E de repente houve um desgraçado, um moço que vinha numa mota, as motas de supply, de fornecimento da comida, e o desgraçado, porque um carro travou rapidamente numa passadeira e ele bateu no carro e ele caiu. Automaticamente eu e o Malvarez saltámos para a estrada e fomos levantar o rapaz e não sei o quê, veio o senhor do carro, viu que era um imigrante que estava na moto e que lhe tinha batido, não sei o quê, ele já vinha com algum impulso de... E nós, não, está tudo bem, o carro está ótimo, tu estás bem, precisas de alguma coisa, não sei o quê. E se calhar não estaríamos tão atentos. Se calhar não... E foi algo... Por ser um imigrante, porque se calhar estávamos atentos a isso, mas não é só isso, estamos atentos a todos. A todas as pessoas que nos rodeiam. Eu acho que nos esquecemos um pouco disso. É que eu acho que isto é uma experiência que para todos nós. Não sabemos como é que o público vai receber, porque é um objeto... Não é um objeto... Não é que não seja fácil, eu acho que não é difícil, mas é um objeto estranho. Eu acho que é um objeto estranho. Quando vejo, há alturas em que eu acho que nos cola a cadeira e há alturas em que ficamos incomodados, mas uma coisa eu acho que tenho a certeza é que nos modificou a nós todos. É um privilégio poder parar e poder estar 6 horas de ensaio realmente a ouvir o outro, realmente a conversar, realmente a trazer para a mesa temas que nos preocupam ou que nos assustam. E não temos esse privilégio nos tempos que correm, não temos mesmo. Nós quando falamos com os nossos amigos que pensam mais ou menos o mesmo que nós e ficamos ali numa roda e de repente ter o privilégio de podermos estar realmente a conversar. Sermos pagos literalmente para estar a conversar, para estar a pesquisar. É um grande privilégio e eu acho que nos modificou. A mim modificou, e acho que toda a gente. Quer dizer, modificou nessa perspectiva de podermos mudar qualquer coisa. E o espetáculo, se tiver algum objetivo, também é um bocadinho esse. Será que as pessoas que o veem vão ter vontade de fazer qualquer pequena coisa? Porque às vezes nós pensamos em querer mudar o mundo, mas a tarefa é tão hercúlea. Como é que eu vou mudar o mundo? E esquecemos dos pequeninos gestos, das pequeninas coisas, e que essas pequeninas coisas podem fazer toda a diferença para o outro, para a nossa frente. Eu acho que não é possível o teatro não ser político, mesmo quando pensa que não é. Porque quando pensa que não é, provavelmente o que está é a defender um status quo, e isso é político. Portanto, ele é político sem ser panfletário, sem tomar partidos, mas é político porque a arte é política, porque é impossível não refletir sobre o nosso mundo. Em relação ao que o público vai ver, é isso. O tema era tão quente e é tão perturbador. Nós não podemos encontrar nenhuma solução, não podemos ficar a ser, sei lá, lamechas ou pedagógicos. Nós todos temos informação. Portanto, o que é que nós podemos fazer? É estar uma hora e qualquer coisa, num espaço em que outras pessoas estão a ver o mesmo, a ouvir o mesmo, e ter esperança que dessas pessoas consigam replicar qualquer coisa que os torne mais solidários ou mais atentos. É boa. Nós temos vindo a conquistar um público que é daqui, não só, mas o nosso público, o grosso do nosso público está aqui. Temos feito mais do que um espetáculo já sobre a Amadora e a trazer a comunidade para o teatro e ir às escolas e estar em contacto constante com a comunidade. Portanto, para nós é muito importante estar aqui. É a nossa casa. Não há qualquer dúvida sobre isso.
Uma senhora desta comunidade foi também uma pequena semente do início deste projeto. Se calhar a Elsa explica melhor. E isso também mostra como a sociedade também entra na criação. A Emília foi uma senhora que foi no seguimento do... Este projeto tem várias componentes, uma delas foi uma conferência que se fez sobre a solidariedade e arte. E após assistir a essa conferência, a Emília teve a necessidade de vir ter com a Elsa e falar-lhe sobre uma comunidade que está próximo da residência de uma amiga dela e que ela queria fazer qualquer coisa por essa comunidade que estava da rua. Queria que nós fizéssemos algum projeto de maneira que eles que os pudéssemos entreter de alguma maneira, porque eles estavam ali na rua, não têm onde ir assistir nada, E isto também veio desta ideia de alguém da nossa comunidade que quis fazer alguma coisa por esse grupo de pessoas. E foi na sequência disso. Porque nós tínhamos que escolher o tal tema quente e ainda estávamos na dúvida qual era o tema, e a Mila veio ter connosco e trouxe o tema, e a partir daí não houve qualquer dúvida. E ela continua a pesquisar coisas na Câmara, a pesquisar o que é que existe para os imigrantes aqui na Amadora, e vem-nos trazer informação, vem-nos trazer bolachas, assiste aos nossos ensaios. Isso é muito bonito perceber que existe essa ligação.